E aí a fala sobre esse evento que vai acontecer promovido pela unidade ali de tratamento do câncer do Hospital da Providência. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era o secretário de Saúde de Borrazópolis, André Pereira, para falar sobre um balanço desses primeiros 5 meses à frente da pasta, como tem sido também o trabalho na Secretaria de Saúde em relação à liberação de exames, filas, atendimentos, liberação de medicamentos. É claro que é um processo de transição de gestão. Sempre quando tem esse início de processo, a transição, tem alguns percalços que acontecem no caminho, mas aos poucos as coisas vão se alinhando, né, André? Primeiramente, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É isso aí, né? A gente entrou aí, né? Tem várias coisas para se organizar, várias coisas para estar fazendo, né? Pegamos aí uma situação um pouco delicada, né? A Secretaria de Saúde ali, e a gente está trabalhando aí para colocar em ordem, né? Foram 5 meses aí de trabalho. A gente já colocou bastante coisas em ordem, bastante coisa já está caminhando, mas tem muita coisa ainda para a gente organizar e melhorar para melhor atender a população. E receber aqui antes da gente receber aqui o André, a gente já tinha recebido aqui até 2 questionamentos e até inclusive são informações que pelo que eu recebi aqui já tem providências que serão tomadas então a partir de agora. Quando as pessoas estão no hospital e tem lá uma emergência, como só tem, fica geralmente, tradição, fica lá um médico de plantão, as pessoas demoram um pouquinho para ser atendidas. E o telefone também, que de vez em quando, o telefone fixo não funciona. Essas 2 questões estão sendo resolvidas, né, André? Isso, Berimbau. Com relação ao telefone, né? Antigamente nós tínhamos aí, né, a Oi, que era uma grande telefônica aí do Brasil, né? E a Oi aí está se desfazendo. Então, todos os telefones da Oi, todo mundo que tem o telefone da Oi, tem passado por problemas e não é diferente no hospital, né? Às vezes toca e ninguém atende. Essa é uma reclamação que nós tínhamos lá. E diante disso já tinha um celular lá que funcionava, né? Mas que algumas pessoas não tinham número ou até mesmo não conseguia estar fazendo essa ligação. A prefeitura já fez uma nova licitação, já foi homologada essa licitação. Então todos os telefones públicos aí do município, né, que antigamente eram da Oi, estão sendo substituídos já aí para essa nova operadora que vai estar fazendo a nova administração de telefonia e o serviço de telefonia no município. Então, acredito que aí por volta da semana que vem deve estar tudo pronto, estão acabando de organizar todos os números, fazendo toda a portabilidade e já deve estar nos próximos dias aí já regularizado. Com relação aos médicos, né, já é comum, na verdade, em hospital, né, pegar em todos os hospitais nossos de pequeno porte aqui da região, é apenas um médico em cada plantão. Só que nós estávamos observando, estava tendo muita emergência no hospital, né? Lembrando que o hospital é um centro de urgência e emergência. Então a população tem que ter um discernimento aí com relação a isso. Então, quando for, aí até no começo gerou bastante reclamações quando a gente foi mudando isso daí, né? Troca de receita, mostrar exame, algumas coisas que poderiam ser feitas na UBS, deve ser feito na UBS e não procurar o hospital. O que eu vou dizer? O hospital é um centro de urgência e emergência. Chegando na emergência lá, existe uma classificação ali de prioridades no hospital. Então é classificada a prioridade. Então, se chegar uma pessoa mais urgente que você, ela vai estar passando na tua frente. E às vezes acontece algumas emergências graves. Né? Esses dias aconteceu até que o helicóptero foi acionado para vir buscar. O médico ficou ali em torno de 3 horas em cima da pessoa, né? Tem que estabilizar a pessoa para daí fazer a transferência. Então, são 3 horas que o atendimento ficava parado, né? E isso gerava reclamações pela demora. Mas não é que o médico não estava fazendo nada. O médico estava ali na emergência. Ele não poderia deixar a pessoa ali sem o atendimento. Então fica o médico, as enfermeiras, todos em cima daquela pessoa, dando os cuidados necessários para poder fazer a transferência. Aí, diante dessa necessidade, que vinham acontecendo bastante emergências no dia a dia, nós, né, na semana passada, decidimos que nós vamos manter 2 médicos durante o dia no hospital. E isso já começou desde segunda-feira. Já começou então? Já começou. Desde segunda-feira nós temos 2 médicos durante o dia. À noite, continua um médico apenas, né? Até porque nós não temos condições de manter 2 médicos aí. Então, mas durante o dia vai ter 2 médicos atendendo, né? E isso a gente já está vendo surtindo efeito, né? A demanda continua a mesma,
mas hoje está sendo mais rápido o atendimento. E se chegar uma emergência, mesmo que o médico esteja ali atendendo a emergência, um médico atendendo a emergência, tem uma outra pessoa, o outro está atendendo. Não para a fila ali. Não para a fila. Claro que às vezes acontece 2, 3 emergências, como aconteceu esses dias. Né? É 2, 3 emergências, chega uma queda, chega uma fratura, chega um corte ali, alguma coisa. Então o médico vai dar prioridade a esses atendimentos, né? E é importante lembrar que amanhã a emergência pode ser você, pode ser a gente, e também nós vamos ter prioridade, né? Sim, com certeza, né? Nós também já estamos providenciando aí, existe uma categoria, né? A medicina existe uma categoria de prioridades aí. Então, quando você passar pela triagem, nós vamos estar já identificando qual a tua prioridade. Então, se chega uma pessoa com febre, ela tem prioridade com uma pessoa com dor, né? Chega uma pessoa com uma pressão alta, ela tem prioridade. Então, na triagem ali, vai ter o profissional que faz a triagem e vai identificar você qual a tua urgência, né? E assim, pelo menos para você saber, se aquela pessoa passou na frente, você vai ver ele com uma pulseirinha lá, você vai saber que ele é mais urgente que você, então você passa a entender melhor essa triagem aí sobre as prioridades. Como a secretaria foi herdada, né, nessa gestão aí como secretário do André, e aí com exames, com consultas e algumas providências foram tomadas, dá para falar um pouquinho sobre isso? Sim, Berimbau. Quando nós assumimos a secretaria, né, eu já convoquei a equipe que ia trabalhar na secretaria, estávamos em 3 pessoas ali. Então nós já fizemos um levantamento de tudo que tinha, né? Pendente, fizemos um filtro em alguns exames, né? Que tinham exames lá 2022, 2023 que estavam ali na fila ainda. E muitas vezes esses exames nem seriam mais, a pessoa nem queria mais, né? Então nós fizemos aí um levantamento, né? Então aquelas pessoas que não queriam a gente eliminou elas da fila, né? E continuamos com os novos, com apenas aqueles que queriam, né? É triste isso, porque essas pessoas não conseguiram atendimento, né? Algumas pessoas ficaram lá dependendo do atendimento, né? Algumas vieram a falecer, outras fizeram particular, né? Outras já nem sente mais a dor, passou isso, né? Alegando que não precisava mais. Mas nós tínhamos ali em torno, Benimbal, parado, em torno de 3.000 exames. 3.000 pedidos de exames ali, parados ali. Nós tínhamos em torno também de 2.000 consultas eletivas para especialista, né? E em torno de 400 cirurgias. E se a gente for calcular aqui que a população é um pouco mais de 7.000, quase metade da população numa fila de espera. Estava na fila de espera. Tá bastante gente na fila de espera, assim. Claro, tinha gente lá que tinha 2, 3 pedidos, né? Só que nas condições que nós estávamos, nós não tínhamos como filtrar tudo isso, né? Se a pessoa tinha um ou mais exames. A gente simplesmente separou e foi contando, né? Depois, com o tempo que a gente foi analisando e agendando, que a gente foi... Uma pessoa tinha 2 exames, a gente eliminava um. E é possível criar um sistema, uma busca ativa, por exemplo, a pessoa que está com muito tempo numa fila, não deixar de ficar mais do que 30, do que 20, dá para fazer algo nesse sentido, André? Ô Berimbau, algumas coisas dá sim, outras não, porque os prestadores que nos ofertam esse serviço, às vezes não suprem as nossas necessidades. Né? Por exemplo, o médico especialista. Reumatologista, por exemplo. Tá? É um profissional de difícil acesso. Não existe em todo é uma especialidade difícil aí, não é... não é comum, né? Não é comum ter, né? Então veio o profissional de Londrina, de Maringá, vem para Apucarana atender, né? Então ele vai lá, ele atende 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Então as consultas são restritas, né? Então 1, 2 consultas que nós temos por mês com esse profissional. Como nós tivemos também um problema com um neurologista, que também estava em falta. Até a Secretaria de Educação nos chamou, que eles tinham uma demanda de alunos, de torno de 30 alunos, que estavam precisando passar pelo neuro para dar início às aulas ali, né, para a medicação dessas crianças. Então, era outro profissional difícil que estava para agendar, né? Nós, em contato com o CISIR, negociamos com ele e fizemos um mutirão de neuro. Hoje, praticamente 95% das crianças já passaram por consulta, já estão medicadas. Fora a população também, que já estava com essa demanda parada, nós resolvemos através de um mutirão de neuro. Então, tem como a gente se organizar, né, de alguma forma. Algumas coisas demoram um pouquinho mais, né? Exames de sangue, por exemplo. A gente tinha muitos exames represados de sangue.
porque pela falta de pagamento do CISIR, né, como ficou lá, nós ficamos bloqueados aí durante uns 3 meses, então não foi feito agendamento. Então se acumulou aí em torno de 600, 700 pedidos de exame de sangue, né? Então, hoje agora, em maio, que nós estamos conseguindo agendar os pedidos de maio, né? Nós finalizamos na semana passada os de abril e essa semana já estamos agendando os exames de sangue de maio. Então, tudo ocorrendo bem, em junho, os exames de sangue a gente quer, nós vamos estudar a forma aí, ou vamos agendar semanalmente ou diariamente, né? Se a gente conseguir a pessoa chegar com o pedido e a pessoa já sair com o agendamento do exame de sangue, nós queremos fazer isso aí já no próximo mês. Houve também, além dessa constatação, uma reorganização da secretaria, né? Sim, né? Tinha muitos funcionários terceirizados ali e isso dificultou um pouquinho o nosso, né? O nosso trabalho, né? Porque a saúde, ela demanda de muitos sistemas. Então, temos que alimentar diversos sistemas. Toda a equipe ali da atenção primária tem que estar alimentando os sistemas. Então, nós temos que reorganizar tudo isso para ver quem estava alimentando o sistema de gestante, o sistema de atenção primária, a Bolsa Família. Tudo isso são sistemas que devem ser alimentados, né? Então, nós precisamos reorganizar ali toda a equipe, o que cada profissional ia ficar responsável ali dentro da secretaria com relação aos agendamentos. Então, nós fizemos toda essa reorganização administrativa aí, né? E hoje, agora, a gente está começando a caminhar, né? Nós tínhamos a saúde mental que não tinha ninguém responsável, né? Estava sem ninguém. Aí conversamos com a equipe ali já, né? A SAT está responsável pela saúde mental agora, né? Então a gente está se reorganizando aí e claro, tem muita coisinha ainda para a gente estar fazendo ainda e organizando. Uma missão que não é fácil da Secretaria de Saúde é o transporte de pacientes. Tem que ter manutenção nesses veículos. Às vezes tem um paciente que precisa ir para Pucarana, outro precisa ir para Londrina. Não dá para levar todos juntos. E como é que organiza isso? O Benimbau, então, esse foi um dos problemas que nós, né, herdamos aí na secretaria. Nós chegamos com os veículos, né? Por mais que as pessoas olhem, nossa, tem muitos carros, né? Mas os carros estavam com manutenção inadequada, sem pneus, né? Todos eles precisavam passar pela oficina para fazer uma revisão geral, né? Alguns veículos estavam parados. Nós tínhamos um ônibus estalerado, que estava sem pneus, sem nada, né? Então, no começo nós começamos rodando com ônibus apenas. Ficamos aí 3 meses rodando com um ônibus só, né? Depois que nós levantamos esse outro ônibus, agora está os 2 ônibus correndo. Então, sai às 5 horas da manhã e volta aí por volta de 2, 3 horas da tarde, está chegando aí mais ou menos, às vezes um pouquinho mais tarde, dependendo da consulta que tem, da pessoa que tem consulta lá. E depois outro sai às 11 e está chegando por volta das 5, 6 horas da tarde aí. Todo dia? Todos os dias. Todos os dias nós temos 2 ônibus correndo. E fora os outros carros. Então nós temos que daí o pessoal que faz tratamento oncológico, a gente dá uma atenção especial. A hemodiálise, hoje nós estamos com em torno de 7 pessoas fazendo hemodiálise. Só que nós temos 5 em Ivaiporã e 2 em Apucarana. Então, terça, quinta e sábado, nós levamos no período da manhã para Ivaiporã, né? Então, vai 2 carros para Ivaiporã, porque tem um paciente que precisa ir de ambulância. E depois, segunda, quarta e sexta, vai um carro para levar os 2 pacientes que fazem hemodiálise em Apucarana. Então, esse pessoal já precisa de um atendimento especial. Tem o pessoal do oncológico que também necessita, né, de um tratamento especial. Então, é bem difícil a gente organizar. Nós tentamos organizar o máximo possível para ser rápido os atendimentos, para as pessoas ir no mesmo lugar. Mas, às vezes, a Apucarana e Arapongas tem que ir junto. O ônibus, às vezes, tem que ir até Londrina. Porque a gente não consegue daí estar dando uma atenção para quem está indo para Londrina, né? Então, às vezes, se eu tiver veículo sobrando, a gente corta o ônibus de ir para Londrina e manda de carro para o pessoal que está em Apucarana e Arapongas chegar mais cedo em casa também. Mas aí é um trabalho difícil, né? E muitas vezes a população não consegue entender isso, né? Eles querem, né, um carro para levar eles aí rápido, urgente, porque eles têm que ir e voltar logo. Mas, infelizmente, a gente tem que se adaptar às condições dos outros pacientes, né? Vai ter que esperar, um demora um pouco mais, o outro não.
tem que esperar um pouquinho aí e se organizar. Nós fazemos aí da melhor forma possível para agradar todo mundo. E também estamos tendo outro problema com relação a acompanhantes. Né? Muita gente quer ir de acompanhante no transporte. Infelizmente, nós não podemos deixar. Porque a partir do momento que eu coloco um acompanhante, eu tiro a vaga de uma outra pessoa que precisa realmente ter uma consulta, ou eu deixo de agendar uma consulta para uma pessoa porque eu tenho que dar uma vaga de acompanhante. Então, acompanhante é pessoas acima de 60 anos e menores de 18 anos, ou alguma pessoa que tem alguma deficiência, que seja impossibilitado de estar sozinho, né? Que precisa de alguém. Então, a gente pede para que as pessoas compreendam isso daí, para a gente não... Né, e até mesmo também, o próprio Cisvir, as clínicas estão pedindo para a gente não mandar tanto acompanhante por conta do espaço deles. Eles chegaram a ter um espaço para 40 pessoas, chega a 80. Né? Então fica um espaço limitado ali para eles atenderem. As UBS, como estão? As UBS hoje estão, né, trabalhando todas elas. Temos 3 UBS, né, a Vila Verde, a Clínica da Mulher e o Caçarote. Então as três nós estamos sendo médicos, né, todos os dias tem médicos atendendo de manhã e à tarde. Ali na Vila Verde, às vezes tem 2 médicos, né, porque nós temos a doutora Cris, a ginecologista, que está atendendo, né? Aí, além da doutora Cris atendendo, tem o clínico geral também, e o doutor Alberto, que é obstetra, e também no mesmo dia que ele, tem um outro clínico geral atendendo. Então, nós temos todos os dias clínico geral em todas as UBS. Né? Dentista, nós temos dentista na Vila Verde e no Caçarote. Na Vila Verde ainda nós temos 2 psicólogas, né, que atendem lá também. Temos fonoaudióloga, temos a nutricionista que atende lá também. Então aí nós estamos com uma equipe bem completa, né? Claro, né, a gente precisa ainda fazer algumas mudanças, tudo, com relação ao agendamento, tudo, porque a gente está faltando recepcionista, mas aí aos poucos nós estamos organizando isso daí, daqui uns dias a população vai ser bem atendida aí. A prefeitura busca conquistas também para melhorar a estrutura, reformas. Já tem veículos, já tem algumas conquistas que foram asseguradas? Já sim. Aí nos próximos dias, acredito que até o final do mês aí, nós temos um novo ônibus aí chegando, né? Já está até na concessionária o ônibus ali já, preparando para ser entregue. Esse ônibus aí é um ônibus maior, se eu não me engano é para 36 lugares, vai vir um ônibus, então a gente vai conseguir marcar mais consultas nos dias aí, para estar levando a população. Até, Benival, a gente não... Lembrando que nossas consultas nós temos que marcar diante do transporte que eu posso fazer. Não adianta me oferecerem lá 100 consultas de cardiologia. Mas como que eu vou levar esses 100 pacientes? Quando a pessoa se dispõe a ir sozinha, isso ajuda? É bom informar? Ajuda. Nossa, como ajuda? A pessoa informando, muitas vezes nós agendamos até mais rápido para eles. Como eu disse, a gente precisa vincular a nossa consulta ao transporte. Né? Como eu disse, eu não posso agendar lá 100 consultas se eu não consigo levar a população. Então, se a população chegar lá e falar assim, não, eu vou de carro, a gente tenta agilizar a consulta. Mas já aconteceu também da pessoa falar que ir de carro, na hora de chegar na véspera, a pessoa chegar e falar que precisa de transporte. Daí complica. Aí complica a gente, porque nós temos ali a nossa agenda completa de transporte, a pessoa chega e fala que não vai mais de veículo próprio, que quer ir no nosso transporte, no transporte da público. Então, daí complica a gente. Às vezes a pessoa sai até chateada com a gente. Mas, infelizmente, daí tá ali o pessoal que fez reserva do lugar no ônibus e acaba prejudicando. E aproveitando isso, Benival, com relação o que acontece também, tem muitos profissionais que atendem Apucarana, Arapongas, muitos tipos de procedimentos, dentista, por exemplo, fisioterapia, que algumas fisioterapia vão para Apucarana, oncologia, algum outro tratamento aí que a pessoa faz, que a pessoa vem de lá agendado já. Que a pessoa vem da clínica agendado. E a pessoa não está passando na secretaria nos informar, fazer a reserva do lugar do transporte. Aí ele chega na véspera, ou até mesmo no dia,
querendo ir. Então, eu, né, ressaltar para as pessoas que quando eles vierem da clínica ou de onde eles estiverem fazendo tratamento, com o agendamento, já passa na secretaria e já deixa reservado o transporte também. Perguntaram algo sobre dengue, está sob controle, Borrasópolis, ou André? Tá sim. A dengue, graças a Deus, esse ano foi bem tranquilo. A equipe está de parabéns, né? A equipe aí trabalhou perfeitamente. Nós tivemos poucos casos, né? É a vigilância e endemias que trabalham nesse setor? Isso aí são os agentes de endemia, né? Então ali tem toda a equipe. Nós contratamos mais 3 agentes, né, no início do mandato para fazer esse suporte, que tinha só 3 pessoas. Então não era suficiente, né? Em uma maioria mulher, como que vai passar um veneno, algumas coisas, né? Então foi contratado mais 3 pessoas e graças a Deus aí, né? Foi bem tranquilo, poucos casos, né? A gente pede à população que continue cuidando ainda, porque não acaba, né? Frequentemente tem ainda, passa pessoas lá para fazer o exame e tudo, então, mas a equipe aí está de parabéns aí no controle. Exato. Então, um balanço, o André fazendo aqui uma prestação de contas para a população, mas algum ponto que seria importante nesse momento, André? O Benibal, então, com relação às nossas conquistas, né, o que nós fizemos aí? Né? Logo no começo, nós vimos aquelas demandas maiores que nós tínhamos, então, algumas especialidades, né, neurologia, dermatologia, oftalmo, que tinham uma fila de espera grande, nós fizemos aí mutirões junto com o Cisvir, então nós agilizamos todas essas consultas desse pessoal, né? Estamos trabalhando ainda com mutirão de endoscopia e colonoscopia, que também tinha uma demanda alta. Nós já estamos marcando já para os próximos meses aí bastante desses exames. A ressonância magnética, que a gente tinha também uma fila grande, em torno de 200 pessoas aí, nós já marcamos em torno de 60, já fizemos em torno de 60, e tem as outras para estar fazendo, só que o SUS fez aí uma mudança no protocolo de agendamento, então a gente está se adaptando a esse protocolo, né? A gente até ligou para algumas pessoas estarem trazendo documentos para a gente estar seguindo esse protocolo do agendamento de ressonância. Tomografia, nós tínhamos uma fila de mais de 300 pessoas aguardando tomografia. Nós já mandamos em torno de 240 pessoas já fazer tomografia. Nós fizemos uma parceria com o Hospital de Cornélio Procópio. Então, nós já mandamos 240 pessoas fazer tomografia. Então, tem algumas ainda para a gente tá fazendo. Que a gente já está organizando. Só esse ônibus novo chegando, né? A gente já vai estar colocando um outro ônibus à disposição para esse tipo de mutirão, né? A gente leva no ônibus, já leva todo mundo de uma vez só. E ultrassom, também, que era uma demanda aí muito grande de ultrassom que nós temos parado lá, que no último mês nós fizemos uma parceria com o Cisir, com o médico que está vindo até aqui para fazer alguns tipos de ultrassom, não são todos, tá? Alguns tipos, então o médico já está vindo aqui fazer, então por dia nós estamos fazendo em torno de 50 a 60 ultrassom cada vez que o médico vem aqui. Isso já evita das pessoas estarem saindo, né? Como eu disse, exames laboratoriais, a gente já está zerando a nossa fila. Esse mês a gente vai zerar maio e a partir de junho os agendamentos vão ser mais rápidos de exames laboratoriais. As consultas, as cirurgias, né? Nós tínhamos, como disse, tem uma fila mais ou menos de 400 cirurgias. 95% dessas cirurgias já foram encaminhadas à primeira consulta. Então, aí a fila hoje tem acho que umas 15 pessoas mais ou menos aí só na fila de cirurgia, que é alguma cirurgia mais delicada ou que não tem um profissional ainda atendendo aqui na região. Então, todo mundo já foi encaminhado. Algumas pessoas já fizeram cirurgia, bastante gente já fez cirurgia, e algumas pessoas estão aí na fila, fazendo os exames pré-operatórios e aguardando o hospital chamar eles aí para estar fazendo cirurgia. Mas aí acredito que até o mês de agosto aí todo mundo tá praticamente feito a cirurgia. E o transporte também, nós já temos também já adquirido mais 2 vans de 10 lugares, mais uma ambulância, né, que já está licitado, comprado, né, já pedimos. Então deve chegar aí para o final de junho, mais ou menos. Nós já ganhamos também mais
4 veículos, tá? Já foram garantidos mais 4 veículos, que está na fase documental aí para a liberação do recurso. E assim que liberar o recurso, a gente vai estar licitando. Com esses novos veículos, nós tiramos alguns mais velhos de circulação. Tem alguns veículos aí que está bem velho aí na saúde, então a gente tira alguns de circulação e coloca os novos para tá rodando. E também nós temos aí já 2 consultórios odontológicos novos garantidos, tá? Vai ser um bom consultório odontológico, equipamentos de fisioterapia, equipamentos para o centro de autismo, também já está garantido. Fora outras coisas aí que tem aí, né? Que a gente está trabalhando para conseguir e garantir esse recurso. A ideia é propor sempre uma melhoria constante, conforme vai resolvendo esses problemas que estavam represados e a saúde vai fluindo bem melhor, né? Sim, né? A gente pede para a população ter um pouco de paciência com isso, né? Nós estamos vendo, ouvindo a população, né? Tem o Di, gostaria de agradecer o Di, que frequentemente, diariamente, ele passa nas UBSs, ele passa no hospital, e daí chega ali na secretaria e a gente vai conversando e discutindo, né? Olha um problema, olha uma demanda ali do dia a dia das pessoas, e nós discutimos, né? E a gente vai buscando melhorias, né? O Di está sendo um parceiro grande aí na busca de recursos, né? Junto à Secretaria de Saúde com o Beto Preto. Então, nós sentamos aí todo dia e discutimos algumas coisas, né? Desde um cesto de lixo, né? Até coisas, um carro, alguma coisa maior aí que nós precisamos ter, nós vamos discutir no nosso dia a dia, né? Então, a gente tá aí trabalhando para cada dia melhorar, atender melhor a população, né? Ter uma saúde de qualidade. Eu vejo aí que o SUS funciona muito bem. O SUS funciona muito bem. A gente precisa só ter uma paciência e saber que às vezes tem algo que é um pouco mais demorado, mas tem coisas rápidas também, né? Mas na rede particular também é mais ou menos assim, né? Sim, nossa, com certeza. Se você pegar um outro profissional, por exemplo, que nós temos, né, no Cisvir, que é difícil de marcar, é o endocrinologista. Se você for na rede particular, marcar um endocrinologista, 6 meses no agendamento. Né? Então, é um profissional difícil, não só pelo SUS, mas na rede particular também. Então, a gente trabalha aí e vai organizando para as pessoas serem atendidas de forma rápida e eficiente. Perfeito, André. Fez aqui um balanço aqui, falando um pouquinho da organização, de como assumiu a Secretaria de Saúde, das providências que estão sendo tomadas, essa novidade aí dos 2 médicos durante o dia no plantão no Hospital Municipal, o telefone que, enfim, vai ser resolvida essa questão, né? Mas lembrando também que é muito importante o pessoal salvar o telefone celular, que é até mais fácil de você fazer a ligação, fica mais barato, né? O celular do Hospital Municipal. Tem quando estava bem calor, fizeram até uma indagação sobre ar-condicionado, ventiladores no Hospital Municipal. Tem alguma busca nesse sentido? Foi resolvido, será, André? Tem, o Benimbal. O ar-condicionado, não terminei de fazer o levantamento ainda, né? Aos poucos a gente está fazendo o levantamento das coisas que tinham passado, né? Que tinham no passado ali. Então, nós tínhamos muitos recursos que vieram para o município, tá? Onde não foram gastos todo o recurso. Então, abriu licitação e teve um item que deu deserto, não apareceu nenhuma pessoa interessada em fornecer aquele item. Então, o dinheiro ficou parado ali. E eu já levantei alguns, né? Até ontem mesmo recebi o e-mail da CESA autorizando a reutilização de um desses valores. E tem um recurso do hospital também, que tem um valor lá represado, né, parado, que eu já também solicitei a utilização desse recurso, que a gente precisa mudar todos os itens que estava para comprar, né? Então a gente já solicitei. E esse recurso do hospital, nós vamos colocar ar-condicionado em todos os quartos, em todos os ambientes ali do hospital. O Benibal, frisando outra coisa que nós mudamos também, que era um pedido da população, com relação à farmácia básica, né? Ali a dispensação de medicamento. Hoje a farmácia básica funciona das 7h30 às 17h e não fecha para o almoço, né? Nós mudamos a farmácia básica,
Agora ela está ali próximo ao hospital. E junto à farmácia básica tem a CAF, né, que é o Centro de Distribuição de Medicamentos. Então ali nós temos 2 profissionais, então eles conseguem revezar ali no atendimento durante o horário do almoço. Então agora a farmácia básica não fecha mais. Então está tocando direto das 7h30 às 17h todos os dias. O estoque de medicamentos está indo bem? Está indo bem. Todos os medicamentos que são fornecidos, tem. Né? Alguma coisa é porque não está na nossa lista de distribuição. Né? Então, algum medicamento que a pessoa pode lá solicitar que vem, né? Só que diante disso a pessoa precisa passar por consulta, tem todo um protocolo a ser seguido aí para vir alguns remédios, alguma população que toma um remédio mais caro, as coisas, pode verificar e seguir um protocolo, seguir esse protocolo que muitas vezes o SUS distribui esse medicamento, a secretaria. Então tem que estar buscando aí, conversar com o pessoal ali e ver se consegue fazer isso. Alguns não são distribuídos mesmo, tá? Mas outros, na sua grande maioria, a distribuição sim. Mais alguma observação, André? Nossa, tem tanta observação para estar falando. A minha lista é grande aqui, mas a gente tem que ser breve aí também, né? Mas a gente tá aí. Nós entramos aí no novo programa do governo, que é o Planifica SUS. A gente tinha uma parte do município que era planificado através desse programa aí do governo, né, da atenção primária. Agora nós vamos atuar em 100% do Planifica SUS, até mesmo porque também hoje o financiamento da atenção primária vai mudar a partir desse mês de maio, né? Então a gente precisa desenvolver números. Então a gente precisa do apoio da população nesse desenvolver números, que o recurso que nós recebemos são através desses números. Um exemplo, por exemplo, nós vamos ter que se organizar, né? E aos poucos, estava até discutindo com o pessoal da atenção primária, é sobre essa troca de receita. O pessoal que faz uso de medicamento contínuo vai lá trocar receita, o pessoal faz. Então, aos poucos, essas pessoas vão ter que estar passando por uma nova consulta, para estar mudando a forma de estar informando, porque a gente vai ter que alimentar um sistema do medicamento que essa pessoa está usando de acordo com a CID da doença, tudo. Então, e isso vai, né, a gente até fala, ponto, a gente tem que contar pontos para vir o nosso recurso. Então, a pessoa tem que ser paciente com relação a isso. A pessoa acha ruim, mas eu estou tomando esse remédio há 5 anos. Mas vamos passar em consulta, vamos estar lá, para a gente caminhar de acordo com o que o Ministério pede, né? Os agentes de saúde também, né, eles precisam estar visitando as casas, eles precisam estar orientando, fazendo alguns exames, solicitando que as pessoas diabéticas façam o exame. Então, a gente pede para a população que faça isso, né? Medir pressão, por exemplo. Quando quiser medir pressão, vai no UBS medir pressão. Quer tirar a glicemia, medir a glicemia? Vai na UBS, não vai no hospital. Porque o hospital, para nós, né, não traz números. Os números vêm da UBS. Então a gente pede para o pessoal procurar mais a UBS, estar procurando mais agentes de saúde e estar participando de todas as atividades que as UBS ali estão promovendo para eles. Né? É um pedido aí porque, com relação a isso, quanto mais a gente fizer, o governo está vendo o que nós estamos fazendo e mais recurso manda para a gente. Perfeito. Então, o André trazendo aqui as informações, pediu esse espaço aqui para falar um pouco sobre saúde, para falar sobre organização, sobre conquistas, sobre algumas mudanças também que já estão sendo implementadas. E o agradecimento também à equipe, né, André? A equipe. Nossa, a equipe eu falo que eu estou com uma equipe muito boa, né? A gente tem algumas divergências, algumas coisas assim, mas a equipe de saúde é muito boa. São profissionais extremamente capacitados, pessoas empenhadas que fazem aquilo lá por amor mesmo, né? Então eu não tenho nem palavras para agradecer a equipe que, quando eu falo, vamos fazer alguma coisa? Não, o pessoal da atenção primária vem, não, vamos fazer. Hoje mesmo, está todos os enfermeiros participando de um curso lá em Apucarana, né? Então, se for numa UBS hoje, só a SAT que ela está trabalhando. Os outros enfermeiros estão todos lá em Apucarana fazendo curso. Amanhã nós vamos levar todos os ACS, os agentes comunitários, para estar participando desse curso, desse treinamento, para melhorar. Então, a gente pede, eles correm, o pessoal do hospital que incansavelmente está trabalhando. Às vezes um fica doente,
já liga, a outra pessoa prontamente vai lá atender, aos médicos, né, que prontamente nos atendem, que nos ouvem, que, né, o pessoal de serviços gerais, recepção, né, motorista, os farmacêuticos. Nossa, né, aqui a gente for listar tudo, mas é uma equipe muito boa, a equipe é surpreendente, né, então de parabéns. E também, né, a Aldi, que me dá toda a assistência ali no dia a dia, a Didi, o nosso prefeito, que também ele, né, ele nos dá autonomia de trabalhar, né? Ele não centraliza tudo ali com ele, então ele nos dá autonomia para mim pedir para a gente estar tomando as decisões e organizando da melhor forma para atender. Nós queremos resolver, né? Já a população, os profissionais, eles têm acesso livre para mim de alguma ideia, de algum projeto que eles têm, que eles querem fazer, eu peço que eles tragam para a gente, e mesma coisa a população, né? Se você foi numa UBS, aconteceu alguma coisinha, chega para mim e fala, né? Vamos tentar resolver, né? Se a gente vê que é possível fazer para melhorar o atendimento, nós vamos estudar, nós vamos estar fazendo essas mudanças, analisando caso a caso para melhorar. Nós queremos fazer uma saúde de, assim, rodar 100%, né? Os princípios do SUS está inserido aqui no nosso município mesmo. André, queria agradecer a sua presença aqui, dizer que a gente está à disposição, quando quiser prestar contas aí para a comunidade, para a população, fazer algum esclarecimento, a gente vai estar sempre à disposição. Volte sempre e fica aí com as suas considerações finais. Não. Obrigado, Benimbal, obrigado pela oportunidade. Nós estamos aí, o dia também que tiver alguma colocação, se quiser que a gente dê um esclarecimento, nós estamos aqui à disposição. A população também, né? Eu fico ali na secretaria o dia todo, muito difícil eu estar saindo. Podem estar passando por lá, conversando, mostrando alguma demanda que vocês têm. Muitas vezes algumas pessoas têm algum pedido ali e que muitas vezes até já não está mais ali, sabe? Né? A pessoa acha que está lá, mas não está. Se alguém tem algum pedido, alguma coisa, acha que tem um pedido de cirurgia, um pedido de algum exame, e até agora não foi marcado, passa lá. Vai lá, conversa, a gente olha, procura, tenta resolver para você, né? Então, a gente pede que estejam, né, lá. Outra coisa, Benimbal, aproveitando para finalizar, uma coisa que a gente sente muita dificuldade é quando a gente vai ligar para as pessoas. Né? Ligar, falar sobre algum exame, as pessoas não nos atendem. Não atende, não retorna, a gente manda o WhatsApp, a pessoa, né? Então, se trocar o telefone, avisa o ACS que você trocou no teu número de telefone, para manter atualizado, porque a gente precisa informar algo urgente e muitas vezes nós não conseguimos, né? Então, agradecer a todo mundo aí, a toda a população pela paciência que está tendo, né? E espero aí até uns 2, 3 meses a gente está rodando aí bem mais tranquilo do que esse começo conturbado. Obrigado, André, pela entrevista e pelos esclarecimentos, sempre à disposição, tá bom? Tá bom, obrigado, Benimbal, obrigado, Júnior, obrigado, Roberto. Valeu, pessoal, boa tarde para todo mundo. Falamos com o André, então, André Pereira, secretário municipal de saúde de Boasópolis, que veio aqui para prestar contas, falar um pouco desse trabalho que é realizado, de algumas providências que foram tomadas e aqui através do nosso informativo, conversando com a população de Boasópolis. Tempo e temperatura no nosso informativo Nova Era. No informativo Nova Era, temos informações do tempo e temperatura. A Companhia Climatempo informando que hoje não tem chuva, 28 graus a temperatura máxima. Para amanhã,